Olá, aqui é Manuele, sou professora do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará. E minha área de atuação é em ciência de dados, principalmente na área que chamamos de visualização analítica. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha pesquisa em visualização analítica para análise de crimes, principalmente na análise de hotspots. Então, vou começar mostrando um pouco do que é visualização analítica. Visualização analítica é a combinação de técnicas de análise automatizadas com visualização interativa. Para a partir de dados complexos, né, e grandes conjuntos de dados, a gente adquirir conhecimento. Para isso, a gente precisa fornecer mecanismos, né, para tanto o usuário poder interagir com a visualização, como também visualizar os modelos e refinar parâmetros. E tudo isso vai servir como um feedback para poder ele fazer novos filtros nos dados, novas transformações, e o processo fica bem interativo. Então, o objetivo maior da gente é construir sistemas que permitam essa iteração. Bem, mas e o que é um hotspot de crime? Um hotspot de crime é uma região geográfica com ocorrência de crimes acima da média. É uma área onde há uma concentração de crimes relativa à distribuição de crimes em uma determinada região de estudo. Se vocês observarem aqui na tela, eu estou mostrando um mapa onde existem vários pontos. Esses pontos são os eventos de crimes. Então, o objetivo é a gente descobrir onde estão essas regiões de alta concentração. Então, a gente constrói visualizações para mapear essas regiões e saber onde essas regiões estão localizadas é o primeiro passo para tentarmos descobrir se o problema daquela região vai ser persistente ou não. Então, eu vou mostrar um pouco aqui como a gente constrói esses mapas de hotspots, que são essas regiões coloridas onde a área mais escura é realmente onde há a concentração de crime, e como a gente facilita esse processo de fazer análise desses hotspots. Eu vou mostrar agora como a gente constrói um mapa de hotspots usando uma técnica chamada KDE, que vem do inglês Kernel Density Estimation. Então, eu começo com um conjunto de pontos, certo? E aí eu vou construir uma grade, né, de células. Nessa grade, eu vou definir o tamanho de uma célula e eu vou calcular qual é a influência de cada ponto, né, de cada evento de crime nessa célula. E a partir daí eu vou calcular um valor numérico para cada célula. Existem diversas maneiras de você calcular esse valor numérico. Mas o importante a gente saber hoje é que eu preciso de alguns parâmetros, eu preciso definir qual é a região de influência, né, dos crimes, então, quais são os crimes que vão fazer influência naquela célula, e eu preciso definir também o tamanho da célula. Né? Nesse caso aqui é um tamanho que é definido pelo usuário. E também eu tenho que definir como é que eu vou ponderar esses pontos dentro dessa região. Então, isso são os parâmetros que compõem essa técnica para construir essa visualização. No final, o que a gente vai ter é um número para cada célula. Se vocês pensarem, ela vai representar como se fosse uma altura num campo, numa superfície. Nessa superfície vai ser bem suave. E o que a gente vai construir é uma visualização desse tipo. A partir desse número, eu mapeio cores. E aí a gente constrói, quanto maior esse valor, vai ser uma cor mais escura ou mais viva, e o menor esse valor vai ser uma cor, pode ser até uma transparência. E aí eu retiro a grade e a gente tem uma visualização desse tipo. Essa técnica ela possui alguns problemas. Primeiro, é bem difícil ver mais de um mapa desse ao mesmo tempo. Né? Se suponha que esse mapa aqui represente o mês de janeiro e eu quero ver se em fevereiro o mapa vai permanecer o mesmo, as regiões vão ser as mesmas, é difícil eu sobrepor um ao outro para poder ver essa comparação. Os mapas vão acabar interferindo um no outro. Se eu mostrar lado a lado, vai ser melhor, mas em compensação eu tenho que fazer um certo esforço cognitivo de ficar olhando lado a lado para os mapas. Além disso, eu tenho que ter várias restrições, do tipo, as cores têm que representar os mesmos valores para poder isso ser bem preciso, né? Outro problema com essa técnica que vocês podem perceber é que produzir um mapa desse a uma velocidade suficiente para que seja interativo é bem complicado. Eu teria que usar células bem grandes, porque vocês podem observar que quanto menor o tamanho da célula, eu vou ter mais células e mais caro vai ser o processo para calcular esse mapa. Então, tentar que isso seja de forma interativa, como a gente viu lá, eu quero fazer isso dentro de visualização analítica, eu quero que o usuário possa construir esses mapas sob demanda e possa visualizá-los, eu tenho que gerar esses mapas de forma bem rápida, né? Então,
É aí que onde vai entrar a nossa área de pesquisa. A gente consegue, primeiro, gerar esses mapas que sejam precisos mais rápidos e a gente fornece um sistema que permite fazer uma análise comparativa desses mapas e facilita esse processo numa mesma tela, certo? Então, vamos começar com a técnica que gera esses mapas de forma mais rápida, que é chamada de MSKDE, né, que é o Martin Squares KDE. A maneira mais fácil de eu explicar como funciona o MSKDE é mostrar como ele é criado. A gente começa com o mesmo conjunto de pontos, como se fosse gerar um KDE, né, como eu mostrei agora há pouco. A gente gera um mapa KDE para esse conjunto de pontos e depois eu executo um algoritmo chamado Martin Squares para gerar essas linhas de contorno no mapa KDE. E aí eu retiro o mapa KDE e a gente pode ver o resultado, que é o MSKDE. Nesse caso, o MSKDE, ele vai ser como se fosse definisse essa região, né, essa borda em torno do KDE. Aqui um outro exemplo, naquele nosso exemplo que eu usei para mostrar o KDE, eu gerar o MSKDE desse campo escalar, né, que é justamente esses valores que a gente gerou na matriz, na grade. Ele gera essa visualização que é bem mais suave e eu vou mostrar agora por que ela é mais precisa. Bem, em termos de performance, a gente pode ver que a princípio parece ser um pouco mais lento, porque eu já tenho que executar o KDE e depois eu vou ter que executar o MSKDE também. Mas se a gente mostrar os gráficos dos dois processos, a gente pode ver que o fato de eu realizar o MSKDE é imperceptível em termos de tempo de execução quando eu tenho que executar o KDE também. Então, em termos de performance, o MSKDE ele não afeta, né? Agora, em termos de precisão, se a gente plotar aqui um gráfico que mostra a anomalia do hotspot, né, quão diferente esse hotspot é de um hotspot de referência, a gente pode observar que a linha aqui do MSKDE, ela tem uma anomalia bem menor quando se compara com o KDE para tamanhos de células iguais, né? Então, nesse caso, uma observação que a gente pode perceber é que quando eu uso um tamanho de célula grande, ou seja, que poderia parecer pixelado na tela, né, ele vai ter uma anomalia que é menor do que um tamanho de célula bem menor aqui do KDE. Esse tamanho aqui quase 50, né? E eu vou gerar esse mapa bem mais rápido porque eu estou usando um tamanho de célula maior. E o resultado visual vai ser tão bom quanto se eu estivesse gerando lá com tamanho de célula menor. Então é assim que a gente consegue gerar mapas mais rápidos e mais precisos. Como é que a gente fez essa ferramenta, né? Então eu vou mostrar aqui um vídeo que mostra a interação com esse sistema. Ele possui várias funcionalidades, desde você poder carregar um conjunto de eventos, visualizar como mapas de pontos, como mapas de KDE, o próprio MSKDE, você poder gerar mapas de choropleth, mapas temáticos. E aí você consegue usar nesse conceito de camadas, poder ver e ocultar essas visualizações sob demanda. Além disso, tem ferramentas também de anotações, onde você pode anotar as análises. Isso é muito bom porque aí o conhecimento do analista fica embutido na própria análise, né? E aí pode ser compartilhado com outras pessoas, certo? E o interessante aqui também é que quando eu construo o MSKDE como essas bordas, eu consigo fazer uma comparação mostrando eles sobrepostos. E isso vai ajudar muito na análise, que é o que a gente vai ver agora nesse exemplo. Bem, o exemplo que eu vou mostrar é uma análise lá da polícia de Lafayette, né, lá nos Estados Unidos, onde eles queriam analisar o aumento, né, dos casos de abuso de drogas lá nesse condado lá, né, que é como se fosse um distrito aqui no Brasil. E aí eles perceberam que esse número de incidentes estava bem mais alto em relação ao ano anterior, e eles queriam saber mais detalhes de como é que esse aumento estava ocorrendo. Então, eles solicitaram nossa ajuda para a gente construir as análises usando o MSKDE. Então, a primeira análise correspondia a identificar quais eram essas regiões, né? Então, para isso, a gente construiu dois mapas MSKDE, um para o ano de 2016 e outro para o ano de 2017, e é o resultado que está mostrado aí na tela. Então, a primeira região que a gente percebe são esses
essa área onde tem essas, né, regiões maiores, que está localizada aqui mais ou menos no centro da cidade. Então, a primeira coisa que a gente observa em relação ao aumento dos incidentes é o número, né? O número absoluto. Então, em 2016, a gente tinha 1.260 incidentes e em 2017 esse número aumentou quase que 70% para 2.139 incidentes. Então, realmente houve um aumento. Mas se vocês olharem para a visualização, isso não está tão claro, né? Porque a área vermelha, que deveria ser o maior número de incidentes, ela está em termos de área, é menor do que o que aconteceu em 2016. Então, aqui a área diminuiu, ou seja, o crime se concentrou em 2017 nessas regiões que estão mostradas em vermelho. O que representa cada região dessa é 30% de todo o crime que aconteceu, né, nesse período, na área azul em 2016 e na área vermelha em 2017. Então, o que a gente percebe é que, apesar dessas regiões corresponderem à mesma porcentagem do crime, a área da região em vermelho, que é a mais recente, né, de 2017, é bem menor do que a área em azul. Ou seja, o crime se concentrou. E como é que a gente comprova isso? Quando a gente olha para o threshold. O threshold é justamente aquela linha, né, o valor que você define a borda. Quando você compara os dois thresholds, o de 2017 é mais que o dobro de 2016. Isso significa que, primeiro, confirma a concentração, porque o valor daquela borda vermelha é muito maior, né, quase o dobro, mais que o dobro, e mostra que a probabilidade de ocorrer um crime nessa região em vermelha é mais que o dobro do que na região em azul. Então, a conclusão que a gente tira é que o crime aumentou e se concentrou. Outra análise que a gente pode fazer também nessa região é quando eu considero o mesmo threshold. Do tipo, ok, se eu considerar a mesma probabilidade de crime nas regiões, o que vai acontecer? Então, quando a gente observa esse tipo de análise, então aqui, se a gente observar, o threshold é o mesmo, porque eu gerei esse MSKDE em vermelho a partir do azul, então eu posso utilizar exatamente o mesmo valor, e aí eu percebo que a área também mais que dobrou, tá certo? Ou seja, o crime se espalhou na região. Para ter a mesma probabilidade de crime, acaba se espalhando muito mais geograficamente. Você pode perceber por essas regiões que apareceram e que não tinha antes na região em azul, certo? Bem, era isso que eu tinha para mostrar, né, com esse exemplo. Eu espero que eu tenha conseguido convencê-los de que visualização analítica é importante para a ciência de dados. Ela permite a gente criar análises diferentes, outros pontos de vista e justamente poder facilitar esse processo de evoluir tanto os modelos como as transformações nos dados. Esta foi apenas uma pequena amostra do que a gente faz no nosso trabalho. Se vocês tiverem mais interesse, procurem nas redes sociais e na página onde tem as publicações, nos artigos, tem todos os detalhes de como funciona cada uma dessas técnicas. Obrigada por assistirem ao vídeo até aqui e a gente se vê por aí.